Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, nosso episódio número 49. A gente vem aqui para arrematar essa pré-temporada dos Steelers e hoje vamos começar a apresentação do programa por quem está começando nesse programa. Tem novato para apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Matheus Fernandes. Olá, boa noite, bom 49 para você e o número 1 para mim, né? Primeira participação aqui, que seja a primeira de muitas, mas sou o calouro, mas não vou pagar conta, já avisei. Rapaz, você não sabe as tradições que tem nesse programa. Para fazer esse programa hoje, agora sim, o pessoal tradicional da casa, começar por Caio Melo. Opa, galera, boa noite, vamos lá. Here we go. Ele que tá fazendo um draft enquanto a gente tá gravando aqui, Germano Coutinho. Só pra deixar claro, não sou eu, né? É o Caio. Mas hoje... É o quê? Prove. Rapaz, o apresentador disse que foi você, é você, bicho. Que nada, daqui a pouco aparece um vazamento de áudio aí de você, que o seu time está pronto para draftar. Mas enfim, hoje o Matheus vai ter o batismo de fogo dele. Eu tô bastante ansioso pro programa de hoje, para debater essa questão do roster aí, que é sempre importante. Então vamos que vamos. Galera, escolhi logo o programa do Roger para dar o batismo de fogo, eu que detesto pré-temporada com todas as minhas forças. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui pra isso mesmo. Pré-temporada tem que testar calor, bicho. Um dos objetivos é esse. E, por fim, o homem que assina os contratos desse programa é nosso General Manager, Ricardo Rezende. Satisfação estar com todos novamente aqui. Mais satisfação ainda em ter o Matheus na nossa equipe. Uma contratação que já estávamos interessados a fazer faz algum tempo e finalmente ele chegou para contribuir bastante com a nossa equipe a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Matheus. E já vai se habituando a essa insanidade, o podcast Black Yellow Brasil. Não se assuste. Já me chamaram de Neymar uma vez aqui, a galera tá... Espero não ter sido tão cara assim. Eu espero que você queira voltar para os próximos programas, depois dos bastidores que você já presenciou um pouco no início. Bom, então, antes da gente começar aqui, um aviso. Se você quiser uma apresentação mesmo, passo a passo, de todos os jogadores que estão no nosso roster, tem duas dicas que eu vou dar para você. A primeira, volta nos nossos programas apresentando o elenco no ano passado. A gente fez uma série de episódios falando posição por posição. Na verdade, acho que era posições aos pares, de duas em duas. Então, a gente fala bem extensamente sobre cada um dos jogadores. E como isso aqui é o Pittsburgh Steelers, a maioria daqueles caras que a gente falou no ano passado está aqui. O elenco como um todo está razoavelmente coberto. A segunda dica, vai lá em fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. A gente está preparando, o Caio está redigindo uma série de textos falando exatamente sobre isso, os diversos setores do elenco. Então você vai ter uma noção um pouco mais ampla. O objetivo desse programa hoje não é ficar discutindo um por um dos 53 nomes. É a gente listar quem são os mais prováveis, que já tem vaga garantida, e discutir quais são os duelos pelas últimas vagas no roster. Porque todo elenco tá sempre com as últimas vagas em aberto, tá? Então, por exemplo, a primeira posição que a gente não vai tratar aqui hoje é de quarterback. É um consenso que nos últimos anos o Steelers leva 3 quarterbacks para a temporada, porque a gente sabe que não pode dar vacilo com o Big Ben e a saúde dele. Então, é basicamente fechado, é um lock que a gente tem. Big Ben, Landry Jones e Joshua Dobbs. Esses 3 devem ir. Tem uma corrente que fala que Joshua Dobbs poderia ir pro Practice Squad simplesmente por estar cru, mas a gente não vai arriscar cortar o cara e chamar pro Practice Squad, que é esse procedimento. Então, 3 quarterbacks, tá fechado. A gente não vai largar uma pique de quarto round assim pra qualquer um pegar. Em termos de jogo corrido, Roosevelt Nix tem a posição dele garantida como fullback. Isso tá tranquilo também. É o senhor jogador de futebol americano, como o Ricardo já bem definiu algumas vezes. O problema vai para a posição de running back. Le'Veon Bell e James Conner tem vaga mais ou menos garantida. Se a gente levar 3 ou 4, o duelo tá entre Knile Davis, que aí tem questão de retorno também,
Terrell Watson, Fitzgerald Toussaint e o Trey Williams. Então, esses 4 disputando 2 ou 3 vagas. Aí é onde a gente começa a discussão, quem que vocês acham que o Steelers deve levar. O James Conner, pra mim, já é nome certo nessa lista. Vai ser o nosso running back número 12, o backup do Bell na temporada regular. Além dele, eu acho que o Knile Davis também praticamente certo aí nessa lista final. Por quê? Porque o Knile Davis ele tem papel importante no Special Teams. Então, eu acho que ele vai ser o terceiro nome do grupo de running backs, e caso tenha um quarto nome no grupo de running backs, eu acho muito difícil que não seja o Fitzgerald Toussaint. Mesmo que o Terrell Watson tenha chamado a atenção desde o training camp, nos jogos de pré-temporada, correndo aí com muita vitalidade, muita força, e o Trey Williams também aparecido muito bem na pré-temporada, principalmente no training camp, e inclusive ele retornou para touchdown um punt na pré-temporada no jogo contra os Falcons. Mesmo assim, eu acho que o Toussaint é o cara que vai herdar essa vaga aí. Por experiência, quem deveria ficar com a vaga é o Toussaint. O Toussaint já demonstrou nas temporadas passadas que é um cara capaz de jogar na NFL, não para ser starter, longe disso, mas é um cara que demonstrou ser alguém que a gente possa confiar em situações específicas e na necessidade. Na verdade, a gente sabe que no Toussaint a gente pode confiar. Sim, ele teve aquele famigerado fumble na partida contra os Broncos, nos playoffs, que acabou custando a nossa eliminação, mas é um cara que o coaching staff parece gostar bastante, já é de casa há um certo tempo, já está, se eu não me engano, 2 anos junto com o elenco. Então, na minha opinião, hoje, se tivesse que escolher um terceiro running back aí, além do Le'Veon Bell e do James Conner, seria o Toussaint. O Knile Davis realmente é uma opção interessante, pela questão até dos special teams, porém acredito eu que nessa briga, nessa disputa, quem leva melhor será o nosso queridíssimo Toussaint. Eu acho que é muito provável que o Toussaint realmente fique com uma quarta vaga, se ficar realmente 4 running backs. O Knile Davis acho que também é mais garantido, principalmente pelo que vocês dois falaram, de special teams. Tem que lembrar que os caras têm que fazer espaço para isso também. Special teams perde jogo, então quando você está montando a elenco tem que pensar nisso. Mas eu realmente gostaria de ver o Terrell Watson, um jogador mais jovem assim, ganhando a vaga que é do Toussaint, porque por mais que ele seja um jogador relativamente confiável, um cara que tem experiência no elenco, eu acho que quando você está falando de terceiro, quarto running back, é uma posição que dá para dar uma arriscada, dá para pegar um jogador jovem e ver o que ele realmente tem de talento para render no time com mais tempo, né? Porque só esse training camp, essa off-season inteira para se acostumar com mais pouco tempo. Eu gostaria de ver, porque eu não gosto tanto assim do Toussaint quanto jogador, então eu gostaria de ver outro atleta tendo oportunidade, mas acho que realmente, pela experiência que ele tem, pelo conhecimento do resto do time, é muito provável que ele fique com a vaga. Eu vou ser o cabo eleitoral do Terrell Watson aqui. Ele já fez no jogo contra o Giants, não participou da segunda contra o Falcons, mas voltou muito bem contra o Colts. Trouxe uma dimensão ao lado do Conner que escapa um pouco do que o Toussaint e o Knile Davis podem trazer para a equipe em termos de ataque. Eu acho que o Knile Davis está garantido pelas razões que vocês comentaram. É um jogador de special team, já fez até tackle em retorno de kickoff, e um jogador desse a gente sabe como o Mike Tomlin valoriza. O Toussaint, eu não vi muitas notícias depois do jogo, mas ele sofreu uma lesão na perna. Não sei até que ponto isso pode prejudicar, mas foi no pior momento possível isso. O Terrell Watson subindo bastante e o Toussaint afastado. Acho que isso pode sim, vai prejudicar o Toussaint, caso esteja ele um pouco mais de tempo do que o esperado. E eu tô com o Matheus, eu quero ver o Terrell Watson na vaga do Toussaint. Eu gosto do Toussaint, já comentei várias vezes. Não gostava dele nos retornos na temporada passada, mas para ser um backup eu acho que cumpre muito bem as expectativas, mas não é a dimensão que o Terrell Watson pode trazer para esse ataque. Um cara muito grande, um cara forte, é um powerback, enfim, recebeu passe, se portou muito bem no checkdowns no jogo contra o Colts. Vou, como a gente fazia no passado, agenciar o Terrell Watson para que ele fique. O Terrell Watson tem até certa experiência, já passou pelo Eagles, temporada passada até notou touchdown na temporada regular, etc. Gostei muito do que vi dele, eu torço para que o mesmo se mantenha.
junto com o Knile Davis, o Bell e o Conner. Acho que Bell e Conner não tem o que a gente discutir, titular e backup, respectivamente. Muito bem, então o último jogo da nossa pré-temporada deve razoavelmente decidir essa vaga aí entre o Watson e o Toussaint. Aparentemente o Knile Davis já tem uma vantagem enorme. Só antes de terminar a questão dos running backs, me veio uma coisa na cabeça. Os Steelers, geralmente, como você bem disse, Danilo, levam 3 running backs, 4 se você contar o Knicks, que é um fullback, mas geralmente nós levamos 3 running backs. Então, assim, muita gente falou que o Knile Davis já estaria certo. Se o Knile Davis tiver certo, teoricamente não existiria vaga para seja o Toussaint ou seja o Terrell Watson. Sim. Vocês acham que o time vai levar mais do que 3 running backs ou não? Ou vai ficar nos 3 mesmo? Acho que o Davis é aquele coringa. Ele é mais útil para o special team, seja como retornador ou atuando mesmo. A gente já, como comentei, ele já fez tackles e tudo mais em retorno de kickoff, do que propriamente no ataque. É como eu vejo o Knile Davis para produzir junto com o pessoal da linha de frente do ataque. O Watson estaria na frente dele, na minha opinião. E assim, nada impede que a gente leve... Tem um ponto da disputa. Se você levar 3 running backs, você abre mais uma vaga que você pode, por exemplo, colocar 7 recebedores ou mais um inside linebacker, enfim, 53 é manobrável. Nessa nossa previsão aqui, a gente está trabalhando com 4 running backs, que é razoavelmente possível. Falando pela tela do Twitter, um dia desses... E não lembro exatamente quem foi que comentou, mas lembrou de um ponto importante, de como o Mike Tomlin já valorizou jogadores específicos para ser retornador. Então lembraram do glorioso Stephen Logan lá atrás, o cara basicamente só era retornador. O Jacob Jones, mesma coisa, o cara só veio para ser retornador. Enfim, é o role que Mike Tomlin gosta em específico. Então, se ele identificar que o Knile Davis vai ser o cara confiável para isso, ele vai manter o Knile Davis só para isso. Ele puxa pelo histórico dele. Eu acho que se a gente for ficar com 3 running backs no roster final, vai ser o Knile Davis, não vai ser o Toussaint. E sobre o Toussaint no trabalho de retornador, velho, eu vou ser muito sincero, eu odeio esse cara retornando. Odeio. A palavra é puto mesmo, eu fico puto quando eu vejo que ele pegou a bola. Quando eu vi na pré-temporada que quem pegou a bola foi ele, não o Knile Davis, eu já fiquei irritado. Então... é um cara que até tem certo valor nos special teams, não é tão grande assim, mas ele vai acabar vai acabar ficando no roster final também pelo que ele consegue fazer quando ele tá no backfield. Então vamos lá, vamos seguindo para wide receivers, posição que a gente já tem Antonio Brown, Martavis Bryant, Eli Rogers, Juju Smith-Schuster, são 4 que estão basicamente no elenco final já. Darius Hayward-Bay é aquele wide receiver / jogador special teams que Mike Tomlin ama de paixão e os grandes técnicos da liga amam. O duelo, na verdade, se resume a Sammy Coates, Justin Hunter. No caso da gente levar 6, se vocês quiserem considerar 5, então Hayward-Bay entra nessa briga. Mas eu acho que dá pra gente resumir contra Coates versus Justin Hunter. O que é que vocês acham desse 6º wide receiver? Eu acho que até pelo último jogo da pré-temporada, a vantagem tá bem pro Sammy Coates, né? O Justin Hunter jogou, foram 2 snaps na partida e também se não me engano, não participou dos special teams, que é outra coisa que, enfim, pode fazer diferença que ele mostrou. Então eu acho que a vantagem hoje é bem grande pro Sammy Coates. Infelizmente eu concordo que a vantagem é muito grande pro Sammy Coates. Todo mundo sabe que eu não sou defensor do Sammy Coates e tenho um agenciado nessa temporada que é o Justin Hunter, é um dos agenciados, é o caçador. Ele vem muito bem no training camp. Ele, das poucas vezes que foi acionado aí na pré-temporada, ele também foi bem. Eu acho que é um cara que traria algo novo para esse ataque, caso conseguisse aí chegar no roster final. Eu, sinceramente, perdi a paciência por completo aí com o Sammy Coates. Eu acho que é um cara que não vai ter muito mais o que adicionar aos Steelers, além de não ser valor algum no Special Teams. Então, eu não queria ver o Sammy Coates no roster final. Aí, quanto aos wide receivers, eu não sei se vão ser 6, se vão ser 5. Se forem 5, eu não sei
realmente se o Hayward Bay vai conseguir ficar com essa vaga. Talvez o Sammy Coates, por todo o investimento que está sendo feito nele, parece mesmo que o coaching staff vai continuar com ele de todo jeito. Então eu acho que se a gente ficar com 5 wide receivers, vai ser com o Sammy Coates e o Justin Hunter, e provavelmente o Hayward Bay, mesmo com todo o valor que ele tem de special teams, vai embora, porque hoje, ao meu ver, provavelmente do time, o Hayward Bay é só jogador de special teams. Eu acho que ele não tem mais nenhum valor como wide receiver. A minha questão principal é em relação ao número de vagas. Na última temporada nós levamos 5, então não sei se isso vai se repetir ou se vamos levar mais. Na hipótese da gente levar 5, tem uma disputa muito grande. Não quanto ao Justin Hunter, eu acho que, como o Matheus falou, pelo último jogo, que ele jogou 2 snaps só, ele é basicamente carta fora do baralho. Eu duvido muito que o coaching staff esteja realmente pensando nele como uma opção viável para os 53 jogadores, o roster de 53. Se forem 6 vagas, tanto o Hayward Bay como o Colts devem entrar. Agora, se forem 5, fica mais difícil, fica realmente mais difícil. O Hayward Bay, ele é um cara que contribui mais para special teams, ele realmente é um cara que tem o seu valor, como o Caio falou, nesse quesito. Eu discordo um pouco, Caio, de você. Eu acho que ele tem, sim, um certo valor como wide receiver ainda. No limitado tempo que ele teve que atuar como wide receiver, ele sempre rendeu, ele sempre esteve lá, sempre fez a parte dele, correu as rodas certas, fez até alguns touchdowns longos e tal. Então a disputa vai ficar acirrada. Mas, na minha opinião, a gente vai levar 6 wide receivers até pela questão de talento. Acredito eu que o time vai apostar no talento dessa parte da equipe, leve 6. Se leva 6, tanto o Hayward como o Colts devem estar dentro, e é o que eu espero que vai acontecer. Quando separou o menino dos homens no training camp, aquele momento onde os pads entram, o Justin Hunter se apequenou diante dos jogadores. Caiu pelos reports que o pessoal trouxe durante o training camp. O Hunter estava muito bem até chegar esse momento. Começou a botar os pads, o jogo começou a aprimorar mais, etc. Foi se desenvolvendo ao longo do training camp e com isso o Hunter caiu de produção. Então, ele teve muito tempo mesmo para poder pegar os olhos do coach staff, já que o Sammy Coates estava machucado, o Bryant demorou para aparecer e tudo mais, e com essa oportunidade ele parece que não ter conseguido. O Matheus falou, foram 2 snaps só para ele contra o Colts, e foram 48 snaps do Sammy Coates. Então, acho que aqui a gente já tem a dimensão de quem é o vencedor dessa disputa. A dimensão que o Hunter pode trazer de útil para esse final de pré-temporada é ele arriscar tudo, o time expor ele na quinta-feira e, de repente, como até o Kozora do Steelers e Paul fez um texto sugerindo, texto bem interessante, inclusive, usar ele como uma moeda de troca. A gente sabe que o Steelers gosta de fazer essas brincadeiras no final da pré-temporada. Então, eu sugeriu troca para time como o Jets, que está sem wide receiver, o Bears, que perdeu o Meredith nesse final de semana, então seria o Jets troca pelo McLendon, o Bears pelo Kyle Fuller, enfim, troca muito Madden, a gente sabe, mas que o Steelers conseguir fazer essa negociação, uma estátua para o Kevin Colbert. Enfim, o que eu quero chegar nesse ponto é que ele pode usar, sim, ele como uma moeda de troca interessante, ele tem atributos físicos para ser um wide receiver aceitável dentro da liga, mas o depth de Pittsburgh é absurdo. Bryant tá de volta, Antonio Brown, Juju, Eli Rogers são nomes certos. Tem o Le'Veon Bell, opção magnífica também. O Colts, querendo ou não, tem esse big play ability é um deep treat, o cara tem velocidade, etc. Então, se é uma bola longa, abrir o campo com 5 wide receivers e meter o Sammy Coates numa rota longa, ele pode fazer alguma graça. Então, Justin Hunter, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter sido o protótipo do Martavis Bryant, mas adeus para você. Eu acho até interessante que o Ricardo mencionou o Le'Veon Bell, que pode ser um motivo bem grande para os Steelers normalmente carregar só 5 recebedores. Porque ele pode muito bem, você pode botar James Conner no backfield, Le'Veon Bell como recebedor,
e meio que elimina até a necessidade de um recebedor a mais, ou até incentiva a ter um running back a mais, porque o Bell é esse coringa quando saudável. Então acho que, pensando por esse lado, talvez 6 recebedores acabe sendo demais. Mas até por que tá falando da habilidade de big play, eu acho que tanto o Colts quanto o Hunter quanto o Hayward Bay são mais ou menos esse mesmo tipo de cara. Cara que corre muito, o Hayward Bay mesmo mais velho que os outros, ainda tem essa habilidade. Eu acho que até se acabar cortando para 5 mesmo, ele leva vantagem justamente por isso, porque além de ser um jogador mais ou menos parecido no que faz em campo, o Hayward Bay contribui muito mais no special teams. Por mais que eu citei aqui o quanto eu gostei do Justin Hunter, do que ele fez na pré-temporada, só um spoiler no meu texto, eu nem mencionei o Justin Hunter, porque realmente eu acho que ele não tem chance alguma de estar no roster final. Como todo mundo aí falou, dificilmente vai ter algo diferente do que Sammy Coates ou Darius Hayward Bay no roster final. Eu mencionei até o DeMarcus Harris, que é um que parecia que ia ser algo, mas acabou sendo absolutamente nada, acabou buscando apenas vaga como retornador e ninguém sabe que fim teve o DeMarcus Harris. Provavelmente vai voltar para o practice squad. O Wes se machucou, né? Se machucou, tem uma lesão complicada. Foi, ele se machucou mais de que uma vez, não foi? Eu não tenho certeza. Não, foi só uma lesão mesmo. Ele vai jogar. Ele já tá liberado para jogar quinta-feira contra o Panthers e é aquilo. Ainda bem que ele não mostrou, porque eu tava apostando muito no Wires e ele não teria, infelizmente, espaço aqui nesse depth de wide receivers. Então, do posto que ele se machucou é que ele volta pro practice squad. Estilo temporada passada, se lesão aparecer, o Wires vai ser o reserva imediato. Foi bom que você tenha comentado isso, Ricardo, porque para os ouvintes entenderem, para a gente esclarecer melhor também esse ponto. Na questão dos wide receivers, a gente está discutindo quem deve ir para o roster final e tal, mas não é uma questão de quem é o menos pior, na verdade é uma questão de quem é o melhor, porque realmente nosso grupo de wide receivers ele é muito bom, claro, temos o Brown ali como pelo menos top 2 da liga, temos o Brian que todos nós conhecemos como ele é, a habilidade que ele tem, o Juju Smith-Schuster aí de segundo round, que parece ser muito bom, o Eli Rogers é um cara muito confiável ali no slot e tal, então assim, nosso grupo de wide receivers é muito bom. A gente vai ter que mandar alguém embora, mas não porque a pessoa seja ruim, somente porque a gente não tem espaço. Então, com certeza, quem a gente acabar cortando deve conseguir algum espaço aí na liga, em algum time que esteja precisando de wide receiver, porque o grupo simplesmente é bom. Então vamos lá. Tight ends, a gente normalmente leva 3 para a temporada. Jesse James já tem uma vaga garantida. E aí, eu diria que as outras 2 vagas estão para 3 jogadores disputarem. David Johnson e Xavier Greenbow. Esses 2 têm uma vantagem boa. E Jake McGee, talvez algum de vocês ache que ele mostrou o suficiente para garantir uma vaga no roster final. Bom, pessoal, vocês sabem que esse mundo da NFL gira muito rápido. Principalmente nessa época de pré-temporada, tem muito corte, muita contratação. Então, poucas horas depois da gente terminar a gravação do programa, o Steelers foi lá e negociou com o 49ers, o San Francisco 49ers, uma troca. A gente cedeu uma escolha de 4º round do draft de 2018 e recebemos uma escolha de 5ª rodada de 2018 e o tight end Vance McDonald, que já está na liga desde 2013, foi draftado no 2º round pelo próprio 49ers em 2013, da Universidade de Rice. Recebeu 64 passes para 866 jardas e 7 touchdowns durante a sua carreira na liga. Então, essa previsão que a gente fez de leva 3 tight ends, Jesse James, Xavier Greenbow e o David Johnson, pode dar uma mexida. A gente manteve como está a gravação, manteve as nossas opiniões. Vocês podem acompanhar mais no site. Entra de novo, repetindo, fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, que a gente vai fazer a cobertura dessa troca e das possíveis consequências, tá? Eu acho que ele mostrou o suficiente para garantir uma vaga na rocha final, só que eu tenho certeza que ele não vai estar na rocha final. Porque o cara, na verdade, que o Jake McGee disputaria aí vaga, em teoria, seria o David Johnson. Porque o David Johnson é muito mais um cara de bloquear, ele é muito mais um blocking tight end do que um cara mais aí híbrido como o Jesse James é. O Jesse James tem um bom bloqueio aí decente e
também desenrola no jogo aéreo, faz um bom trabalho. Vem evoluindo, inclusive, bastante nesse fator. Só que o que é que eu vejo no Greenbow que já garante ele aí, que faz com que a disputa não seja com Jake McGee? É que o Greenbow, ele traz algo diferente para a mesa. Enquanto o David Johnson é um bloco interno, o Greenbow é 100% recebedor. E o que bota aí, talvez, o Greenbow com algum problema em chegar no roster final é o fato dele não adicionar nenhum valor no Special Teams. O Greenbow não tem tanto valor no Special Teams, na verdade. E o David Johnson tem. Talvez isso seja algum fator para ele disputar a vaga com o Greenbow, mas no meu ver, no final das contas, o McGee é muito mais um cara para bloquear e que disputaria vaga com o David Johnson, e o Greenbow, que é muito mais um receiving tight end, é um cara que está ali para basicamente receber passes na end zone. Não disputaria vaga com o Jake McGee na situação aí de roster. Eu acho que o que vai contar, caso o McGee fique no roster final, vai ser a participação aí dos Special Teams, que o Greenbow não tem. E o David Johnson, que é, ao meu ver, com quem o McGee disputa a vaga, por ser um blocking tight end, é um cara que tem total confiança do coaching staff, é um cara aí veteranaço, dá pra dizer que é o novo Mad Space do nosso time, é aquele tight end que o coaching staff confia, é muito mais um blocking tight end, e também ele quebrou o galho como fullback na temporada passada, quando o Nick estava machucado, então eu não vejo porque o David Johnson não tá no roster final e pelo Greenbow ter esse diferencial do jogo aéreo ser algo que faz com que o McGee não dispute vaga com ele nas características. Então eu acho que o McGee realmente vai acabar não sendo cortado, eu acho que ele vai acabar indo pro practice squad, porque realmente o trabalho que ele fez na pré-temporada foi muito bom, foi até muito elogiado. Eu concordo, Caio, no que você falou, foi até bem interessante você comentar as características de cada um, porque tá bem claro também para mim isso. O David Johnson é aquele tight end inline, aquele cara que é primariamente um bloqueador. O Jesse James, ele é um híbrido no sentido dele tanto bloquear como receber passes. Ele é aquele cara que faz as duas coisas de um modo pelo menos decente. Aquele cara que pode contribuir nos dois aspectos do jogo. E o Greenbow é basicamente um wide receiver. É aquele cara que vai estar primariamente para receber passes. Isso aí eu concordo totalmente com você. Diferentemente da posição de wide receiver, eu vejo a posição de tight end como uma das mais fracas da nossa equipe, do nosso plantel. E, portanto, eu não acho que a gente vai ter que escolher quem é o melhor. A gente vai ter que escolher quem é o menos pior. Então, assim, fazendo um paralelo com o que teve agora esses últimos dias, nesse último final de semana, a grande luta do boxe, né, o Mayweather contra o McGregor, fazendo um paralelo com essa luta, no boxe, geralmente, quando tem uma luta de título, de cinturão, no qual o campeão enfrenta um adversário, se a luta tá parelha, se a luta tá parecendo que vai dar empate, geralmente os juízes puxam a sardinha pro campeão, ou seja, por aquele cara que ele já tem, digamos assim, mais conhecimento, vamos dizer. Então, fazendo esse paralelo, na disputa final de tight end pro roster, eu acho que vamos ficar com os caras que a gente já conhece, que seriam justamente o David Johnson, o Greenbow e o Jesse James. O McGee não fez, na minha opinião, o suficiente para ele ultrapassar qualquer um desses três no depth chart. Então, por causa disso, eu acredito que os três escolhidos não vão sofrer nenhuma alteração do ano passado. O McGee deve ficar aí pro PS se ninguém pegar ele no waiver. Então, minha opinião é essa. A gente vai continuar tanto com o Johnson como com o Jesse James e o Greenbow. Eu acho que pra Tyrant também não tem tanto mistério assim. Deve ser James, Johnson e Professor Xavier. Deve manter as posições. Bem como falou também, é o grupo mais fraco do ataque dos Steelers, pelo menos, dá pra dizer isso com até alguma tranquilidade. Mas o Jake McGee também foi outro jogador que jogou pouco no sábado. Então, até por isso, a gente já vê que a situação pra ele tá mais complicada. Mas, concordando com o que todo mundo disse, é um candidato fortíssimo pra ir pro Practice Squad, se ele for liberado e ninguém pegar depois. Professor Xavier, paralelo com a luta do McGregor e do Mayweather, é o podcast da família brasileira. Eu gosto bastante desses paralelos estabelecidos por aqui. Mas o que vocês falaram é verdade. Quem acompanhou os episódios anteriores sabe que eu gostei bastante do McGee. Gostei bastante dele mesmo, da habilidade atleta que ele teve em fazer o pull,
para abrir um buraco muito grande para o James Conner correr e tudo mais, mas precisava, a gente sabe que precisa daquele que a mais, o jogador como Mehdi, para saltar ainda mais os olhos do coach Steph. Ele já tem os 3 nomes muito bem definidos na cabeça, o Mehdi tinha que fazer chover muito para conseguir ficar no roster final. No press squad, de certeza, ele fica, já fez mais do que o suficiente para isso. O Greenbow parece ter levado uma chacoalhada muito grande do Tony, porque jogou bem demais contra o Colts neste sábado. Então bloqueou muito bem, fez uma recepção absurda para touchdown. O Greenbow a gente sabe que é um cara que o Tony pegou para ele e aposta bastante e deve ter dito para ele, cara, outra chance feito essa, de tu jogar num ataque estruturado com quarterback de elite, você não vai ter não. Então, dê seu jeito aí, você vai ter mais uma chance para mostrar o seu real valor. Então, aceitou muito bem esse pedido do Tony, jogou o suficiente no sábado para garantir a vaga dele no roster final. Outro ponto que pesa contra o Mehdi é que o time gosta bastante de alinhar o Robert como um tight end também, né? Então fazer essa função de bloqueador, o Robert faz bem mais. Desde a temporada passada a gente vê como ele consegue se dar bem nesse tipo de situação, improvisar lá o tackle. Então, o Mehdi vai para esse squad e, como o Matheus falou, a unidade tight end é a mais fraca desse ataque e continua torcendo pelo Jesse James. O que falam dele não anima quase ninguém, mas ver ele dentro de campo pode passar uma sensação diferente. Vai saber olhando de fato ao longo da temporada. Então, linha ofensiva, eu tenho previsto aqui 8 jogadores para a gente levar. Os nossos 5 titulares, Marquise Pouncey, David Castro, Ramon Foster, Marcus Gilbert e Alejandro Villanueva, estão garantidos. BJ Finney jogou bem nessa pré-temporada, enquanto o Marquise Pouncey não podia jogar, estava sendo poupado. Gerald Hawkins pelo investimento, então aí já temos 7 nomes, e pro 8º nome a gente tem Chris Herbert e Matt Filer. O amigo de Kyle Friend, não vai rolar, sério, não vai rolar. Então, 8 nomes, vocês acham que a gente leva 8? Vocês acham que são esses mesmos os nomes? Eu acho que sim, eu acho que aí na disputa com o Chris Herbert e com o Matt Filer, acho que o Herbert ganha. O Gerald Hawkins teve uma partida muito ruim de pré-temporada e outra que já foi bem animadora, já foi melhor do que a anterior, então eu não tenho muito o que falar sobre essa posição não. Aí de OL o BJ Finney veio muito bem da temporada 2016, né? Ele joga como center, joga como guard, ele foi muito bem quando substituiu o Verramon. Então, eu acho que a nossa OL aí entrega na mão do pai Mancha, que ele sabe o que ele faz. Eu acho que o OL realmente tá bem definida aí. Acho que o Herbert leva até uma vantagem sobre o Matt Filer por experiência. Seria o 4º ano dele com o time e você ter isso para a linha ofensiva em geral, esse tipo de continuidade, mesmo para uma reserva, porque se ele precisar entrar, já conhece todo mundo muito bem. Eu acho importante. O Matt Filer seria o 2º ano dele, então conhece também, mas não tanto quanto o Herbert. Então acho que até por isso ele leva uma vantagem natural nessa disputa aí, que se imagina que seja realmente fique entre os dois, a última vaga da OL. Eu não acredito que vamos levar 9 dessa vez. Ano passado acabamos levando 9, porém, até por questões além da linha ofensiva, por outras posições do elenco que precisam de um nome a mais e tal, que estão mais fracas, eu acho que dessa vez levaremos 8. Levando 8, também acho que não vai fugir daí. O Hubbard dele tem mais experiência, como os colegas falaram, então na disputa com o Filer ele deve acabar ficando com a vaga. É aquele negócio, os 5 titulares a gente já tem ali definidos e ficaria mais ou menos o Finney ali para backup de center barra guard, o Hubbard para backup de guard barra tackle e o Geraldão, né, o Hawkins ali para backup de ambos os tackles, que já foi reportado que ele é capaz de atuar tanto como left como right tackle. Então, para mim, é isso mesmo. 8 jogadores,
esses aí que já foram falados, acredito eu que não vai existir nenhuma surpresa quanto a isso. Eu comentei agorinha, o Hubbard em valor como block tie end, e só isso já é o suficiente para ele ganhar do glorioso Matt Filer, que vem fazendo até um bom training camp. Ai, não dá, vai ser estilo Brian Mihalik na temporada passada, vai ficar no practice squad. Se der merda, ele sobe e vai conseguir desenrolar pelo menos. Tenho total confiança como um dos OLs na mão do Munchak, o poder que ele tem, vem fazendo, desenvolvendo esses jovens jogadores para OL. O Finney, como ele conseguiu, o Villanueva que não é tão jovem assim, mas como ele conseguiu transformar o Villanueva num left tackle aceitável. Então, deixa o Feller lá quietinho, o Kyle Friend talvez também apareça por aí pelo press squad. Mas essa unidade está muito, muito bem fechada. Então, fechamos aqui esse nosso ataque. Todas as posições de ataque a gente já cobriu. Vamos partir para a defesa. Então vamos começar aqui, claro, pela linha defensiva, onde Ken Hayward, Stephen Tuitt, Javon Hargrave, Tyson Alualu teve um desempenho bom o suficiente para basicamente garantir uma vaga. Então, se a gente levar 6 jogadores de linha defensiva, 3 estariam disputando 2 vagas. L.T. Walton, Johnny Maxey e Big Dan McCullers. Vocês acham que a gente vai de 6? Vocês acham que que a disputa tá entre esses 3 caras mesmo? Que a gente vai de 6, eu não tenho dúvida alguma. É praxe dos Steelers e de 6 jogadores, até pelo nosso esquema. O 3-4, que é a nossa base de defesa, né? Usa 3 jogadores na linha. Então nada mais justo, nada mais correto do que os 3 titulares e mais 3 reservas. Quanto aos nomes, Ken Hayward, Tuitt, Hargrave estão garantidíssimos. Como você falou, Danilo, o Alualu, eu também acredito que ele esteja garantido pela experiência que ele tem na liga, jogou por diversos anos lá em Jacksonville, um cara muito, muito sólido por lá. Então, para essas 2 vagas, para mim, entram tanto o L.T. Walton, que seria o backup de defensive end, junto com o Alualu, e por último, o McCullers. Apesar do McCullers não ter demonstrado tanto nessa pré-temporada, é o suficiente para garantir a vaga dele, mas na situação específica dele eu acredito que seja mais uma coisa de oportunidade. Eu não vejo outro nome ali na DL, especialmente como nose tackle, que possa entrar no lugar dele. Eu não acredito que exista outro nome apto a disputar a vaga com ele, porque o Maxey, bom, ninguém gostou desse cara jogando na temporada passada, ele teve que entrar por lesões e tal, ninguém curtiu muito, mas enfim, ele não é um nose tackle, ele não é um defensive tackle, então por questão de posição, acredito eu que o McCullers acabe ficando com a vaga, mas isso aí é até interessante, seria bom a gente dar uma olhada nessa posição, que poderíamos conseguir alguém melhor. Eu gostei muito da escolha do McCullers na época do draft dele, se não me engano, foi em 2014, pelo tamanho, afinal de contas ele tem 6'8", 350, enfim, eu não vou nem fazer o cálculo agora do tamanho dele, do peso dele, mas ele é realmente um cara muito grande, ele rivaliza com o Villanueva em questão de altura, e com certeza deve ser bem mais pesado, então para a posição de nose tackle ali, goal line situation e tal, ele serve. Por isso, por questão puramente de posição, acredito eu que o McCullers fique com a vaga. Véi, o que porra Johnny Maxey ainda tá fazendo a discussão? O que porra que esse cara ainda tá fazendo no estilo? Esse cara me deu muita raiva no ano passado. Meu amigo, que desastre. Esse Johnny Maxey, eu inclusive escrevi outro spoiler no texto. Graças a Deus estamos livres de caras como Cam Thomas, Ricardo Matthews, Johnny Maxey. Meu amigo, pelo amor de Deus, esse cara não deveria entrar na conversa mais. É The McCullers mesmo, é um cara que já conseguiu o primeiro sec na temporada passada, é um cara que vem evoluindo, ainda tem um ano de contrato aí, é rookie, do contrato de rookie dele. Então vamos seguir com o The McCullers. Big Dan tá pelo menos mostrando evolução. Esse Maxey aí, velho, só de ver um cara na DL com a camisa 60 já me deu raiva, bicho. Mas eu ainda acho que a posição das poucas que vai pro quarto jogo bem aberta ainda, até porque são 2 vagas, tecnicamente para serem preenchidas ainda, então acho que é algo que não tá bem definido. Acho que o McCullers tem alguma vantagem por ter sido escolhido draft, por ser um cara do tamanho que mas acho que tá em aberto. Acho que das poucas coisas que tem para se ver no quarto jogo da pré-temporada, essa nos Steelers vai ser uma delas. Só para deixar informado para os ouvintes, o Danilo foi procurar aqui o tamanho do McCullers e o menininho simplesmente tem 2 metros e 1
e aproximadamente 158 quilos. Então, para vocês terem ideia aí do tamanho do McCullers. Tem a clássica foto do McCullers ao lado do Dre Archer, né? É uma das fotos mais sensacionais já vistas no training camp do Steelers. Dre Archer daquele tamanho muito pequeno ao lado do McCullers, que é gigantesco, como o pessoal bem comentou. Ao contrário de vocês, eu não pertenço muito ao fã-clube do Dan McCullers, não. Ele ainda não conseguiu transformar esse tamanho dele em um impacto direto no jogo. Então, até jogando contra os reservas na pré-temporada, no terceiro, quarto, ele não consegue se destacar, aparecer como ele deve aparecer. Então, tá disputando e eu não veria nenhum absurdo o Maxey ficar com a vaga no roster final no lugar do The McCullers. Não sei se o Steelers vai continuar com a paciência em cima do grande rapaz para essa temporada. Então vamos lá, posição de linebacker, para facilitar aqui o processo, dividir inside e outside. Então para inside, Ryan Shazier, Vince Williams, Tyler Matakevich, são três que já tem vaga garantida. Existe a dúvida entre LJ Fort, Steven Johnson e Arthur Moats. Ainda que os outros dois sejam outside linebackers, acho que esses três estão brigando pela vaga final de linebacker, porque como outside, Bud Dupree, James Harrison, TJ Watt e Anthony Chiquillo já estão fechados. Então, LJ Fort, Arthur Moats, Steven Jackson. Esses três para 2 vagas. Só rapidinho, eu acho que os 3 vão estar no roster final, porque eu acho que a gente vai de 5 wide receivers, mas se alguém aí desses nomes está para ser cortado, é mesmo o Steven Johnson. Não por falta de habilidade, por ser ruim ou qualquer outro motivo, eu acho que porque ele sofre muitas lesões, foi na temporada passada e já está sendo nessa pré-temporada, então por mais que tenha certa confiança aí com ele tenha valor até no special teams, eu não vejo ele ficando no roster final. Caso vão cortar mesmo um linebacker, eu acho que a gente vai de 5 wide receivers, mas se for para escolher alguém aí desses 3 é o Steven Johnson. É bom que você falou que ele tá machucado, né? Se ele realmente não conseguir jogar a última partida da pré-temporada, acho que fica muito complicado o caso dele. Claro, tem que ver quantos jogadores o Steelers vai levar para a posição, mas na lista que a gente tá fazendo aqui agora, acho que realmente ele seria o cara que ia ficar de fora. Mas acho que no caso de ele estar batalhando com alguém, seria talvez até mais diretamente com o próprio Arthur Moats. Mas de novo, lesão nessa hora o que acaba complicando até a carreira do cara, mas parece que vai ser isso, a não ser que, enfim, ocorram coisas muito, muito estranhas na 4ª semana da pré-temporada. Ô, Matheus, só uma dúvida, velho. Se a gente cortar o Arthur Moats, quem vai ser o Walter Payton também na DE dos Steelers, velho? No fim do ano. Tesouros. Aí você tem que procurar a galera aí, não sei, a galera vai ter que fazer um trabalho mais forte, sabe? Todo ano ele concorre, porra. Todo ano ele concorre, porra. Meu irmão, Arthur Moats concorre até nomeação pra Samuel, velho. O cara é foda. Pronto, então aí Arthur Moats fica no time pelo seu trabalho como homem do ano do Steelers toda vez. Tem jogador que garante vaga para Special Teams, o cara garantiu a vaga pelo trabalho comunitário, muito bom. Meu irmão, tem que ter. O cara tem que ter um cara desse no time, um cara que sorri em todas as fotos, é feliz pra cacete, tá em todos os eventos de caridade, tá sempre à frente do Walter Payton também na UDI. Tem que ser esse cara, velho. Arthur Moats é complicado tirar o cara, viu? O Ricardo definiu bem quando ele apelidou o rapaz, né, Ricardo? É o goleiro Marcos da NFL. A mais gente boa da liga, tá sempre sorrindo. Não importa o que aconteça, com aquela boca dele aberta. Anuncia draft pick, é uma maravilha. Participa ativamente daqueles desfiles que o Steelers faz todo ano com a mulher do Tony lá, aquela estilista. Enfim, a mulher do Motos é extremamente ativa nas redes sociais. O cara tá lá por conta disso, é carismático, é um cara de grupo, então deixa o Motos quieto lá. Ou seja, Steven Johnson pra você também tá fora, né, Ricardo? Se for nessa configuração, claro. Sim, até porque o LG Force tá muito bem na pré-temporada.
Eu não gosto muito de trazer o que o Pro Football Focus fala, mas eu sei que tem ouvinte que encara isso como uma religião. O que o Pro Football Focus fala é lei acima de tudo. E o LG Fort, coincidentemente, foi o linebacker mais bem avaliado pelo Pro Football Focus nas 2 primeiras semanas. Então, alguma coisa aos olhos desse pessoal ele fez. Aos nossos olhos de puro leigos, também fez alguma gracinha. O suficiente para ficar no roster final e não entrar nessa discussão. O Steven Johnson se machuca muito, tá machucado, não se sabe se vai jogar quinta-feira contra o Panthers. E Forte não tem. O Motes, a gente já viu que o Motes é capaz de fazer em outras oportunidades. Então, realmente, deixa os dois quietos lá. Steven Johnson, boa sorte para você. Eu compartilho da opinião dos amigos. O Steven Johnson, acredito eu, que não vai ficar no roster final. Assim, como a gente começou pelo ataque, fica cada vez mais difícil da gente comentar quem vai ficar, quem não vai ficar no roster, pelo simples fato dos números. Por exemplo, tem muitas variáveis, se a gente vai levar 3 ou 4 running backs, 5 ou 6 wide receivers e por aí vai. Mas acredito eu que o Steven Johnson, por tudo isso que o pessoal falou, acabe não ficando. Então o linebacker para mim também está definido. Essa última vaga aí de reserva para inside linebacker deve ser do LJ Forte mesmo. E o Moulds fica ali como quinto outside linebacker. Bom, como todo mundo já falou, o Moulds é aquele que era da resenha, tal, do grupo, gente boa com todo mundo, tal, mas apesar disso tudo, apesar da gente brincar com ele toda hora, ele não é um jogador ruim. Quem pensa isso, na minha humilde opinião, tá errado. Ele é um cara que para rotação é muito interessante. Sempre quando ele entra em campo, ele dá o máximo, ele produz em campo. Não é aquele cara que tá ali só pra fazer número, realmente não é. Mas nessa disputa, o Moulds leva vantagem em relação ao Steven Johnson e é isso mesmo. Acho que é consenso nosso de que os nomes são esses mesmos, que não vai haver muita novidade nesse sentido. Se fosse a seleção brasileira, o Moulds era aquele cara do pandeiro, né? Cara que tá ali pra fazer o samba, fazer a festa e vamos brilhar. Exatamente, ele é o cara do pandeiro. Ele é o cara do pandeiro. Então, a gente segue falando de defesa cornerback. Inclusive, a gente tem uma forma meio especial de fazer anúncio de cornerback, Caio? É o seguinte, quem souber canta comigo, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso falar mais nada, bicho. Vai dar merda, pô. Meu irmão, caralho, a gente não sabe, sinceramente, eu não sei aqui dizer, eu não sei confirmar quem são os cornerbacks que vão estar na rocha final. Simplesmente, assim, amanhã a gente pode ver o Ross Cockrell ser cortado. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, não, mas é provável. Do jeito que ele vem jogando, é provável. E que aí aproveite pra dar uma chance aí pro Brian Allen, ou então pra dar uma chance, sei lá, pro Sequoia Golson. Tô supondo aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, não, mas, velho, qualquer coisa pode acontecer. Tá uma loucura isso aqui. O Artie Burns parece que virou CB1, não virou CB1. Ele é o cornerback que não é do lado do CB1, mas a gente tem o Sensible e o Mike Hilton disputando por cornerback 1. Mas aí o Mike Hilton pode ser que não fique no roster final. Meu irmão, vai dar merda, velho. Óbvio que vai dar merda. Ai, meu Deus. Só porque eu não citei os nomes da posição. Artie Burns, Ross Cockrell, Cody Sensible, Cameron Sutton, William Gay ainda tá nessa, né? Mike Hilton, Brian Allen. E essa semana a gente teve troca nos Steelers. A gente mandou um center undrafted, que eu já fiz questão até de esquecer o nome, e trouxe do Washington Redskins, da Shawn Phillips. Não dá pra saber quem dessa galera tá quem da rabeira aí dessa lista tem vaga ou quem não tem. É uma posição sempre muito complicada, até porque os Steelers não vêm tendo necessariamente facilidade na posição nos últimos anos, mas eu acho que Burns, Cockrell e Sensible são provavelmente mais garantidos. Acho que o Cameron Sutton mostrou trabalho na pré-temporada, então acho que ele acaba entrando no time também.
O próprio William Gay, até, enfim, por ser um dos veteranos da posição, o cara conhece bem o esquema, também tá ali. Acho que acaba ficando o Mike Hilton contra Brian Allen, a briga pela última vaga de corner. Acho que eu vejo 6 entrando mesmo, mais que isso é muito difícil. Por mais que cada vez mais os times, a gente precisa de cada vez mais corners em campo, né, pelo futebol americano que é jogado hoje, mas é realmente uma posição muito, muito difícil. Acho que é outra junto com a linha defensiva, que o que alguém fizer no último jogo de pré-temporada para dar uma impressionada nos técnicos vai acabar ajudando. Mas hoje acho que talvez, não sei, acho que talvez hoje a vaga até seja do Mike Hilton, mais que o Brian Allen tenha sido escolha do draft já, mas eu acho que é outra vaga que fica pro último jogo. A música que o Caio, não digo nem cantou, que na verdade ele interpretou pra gente, eu demorei um pouquinho pra me recuperar, eu admito. Mas eu concordo totalmente. Essa posição, a nossa secundária, não estou dizendo nem apenas cornerback, estou incluindo até safety também. A secundária como um todo vai ser complicado. Se tight end a gente escolher o menos pior, em relação ao cornerback vai ser mais difícil ainda. E nomes certos, na minha opinião. O Art Burns tá certo, o William Gay tá certo. E sinceramente, eu vou dizer só os dois. Eu ia botar o Cochran nessa lista, mas é como o Caio falou. Não é que eu acredite que ele vai ser cortado, que vai acontecer alguma coisa, mas eu também não posso dizer que não há possibilidade alguma. Eu realmente não posso dizer. Depois das performances abismais dele na pré-temporada, infelizmente a gente não tem como afirmar isso aí. Acredito eu que ele vai ficar no roster final, até por falta de opção mesmo, até por ele ter experiência, jogou temporada passada, foi bem na temporada passada e tal. Aí o coaching staff pode pensar que é apenas uma fase dele, que ele foi mal e tal, enfim. Acredito que ele fique. Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha 3 nomes. Faltam mais 3, se a gente for levar 6 cornerbacks, que eu acredito eu que seja o que vai acontecer. O Tomlin deu uma entrevista recentemente falando que o Sensabaugh, ele está disputando duramente, arduamente com o Cochran pela vaga, e imagino eu que ele esteja se referindo à vaga de titular. Então, se botarmos o Sensabaugh aí nesse bolo, já temos 4. Nesse último jogo, eles já meio que revezaram. Cochran com o Sensabaugh já revezaram como titular, enquanto a defesa titular estava em campo. Pronto, então foi isso aí mesmo, Danilo. Eles estão revezando, estão disputando pela mesma vaga de titular. Então, se a gente disser que tem esses 4, faltam 2 vagas. Aí a gente vai pegar quem? Vamos pegar o Mike Hilton, vamos pegar o Cameron Sutton, vamos pegar a escolha de quinta rodada que eu esqueci agora o nome, o Brian Allen, aquele wide receiver convertido para cornerback. Então, acredito eu que desses 3 vão ter que sair 2. O Cameron Sutton, para mim, deve entrar por ser uma escolha de terceira rodada e também retornar, coisa que é muito importante para o time. O Cameron Sutton sabe retornar. Então, última vaga, Mike Hilton ou o rapaz que eu esqueci o nome de novo. Brian Allen. Brian Allen. É isso mesmo, estou esquecendo. Bom, já me alonguei demais. Nessa disputa, acredito eu que fique com o Brian Allen por pura questão de palpite. Para mim, o Brian Allen acaba ficando. Uhum. A minha preocupação ainda a temporada, sai temporada, a posição de cornerback. Mas feito essa em especial que a gente tá chegando, eu nunca fiquei desse jeito, não. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que eu sou um cara que sempre apoia a minha filosofia que o Dick LeBeau instaurou na defesa da década passada. É um pass rush extremamente eficiente para poupar o trabalho dos cornerbacks. Mas eu não vejo nem se o pass rush entrar, o cornerback atual da equipe conseguir segurar, seja qual for o wide receiver da liga. Estou nada confiante, fora no Burns, que eu estou apostando nele. O Cochran, que a gente brincava a temporada passada ser o sobrenatural de Almeida, caiu estilo Cortez Allen, pelo menos na pré-temporada. Cochran não tá fazendo absolutamente nada, não tá treinando absolutamente nada. Também não garanto o Cochran no roster final, não. Ele pode ficar por pura falta de gente suficiente capaz de se manter ativo, se manter para jogar na temporada regular. Então, se a gente está apontando um cara como o Sensabaugh como um possível titular, um possível salvador, com aspas bem grandes, é porque a gente está muito fodido. E olhando esses nomes, o Sutton entrou bem, mas é um rookie, a gente não pode cobrar muito dele. Tem um Gay que reveza muitos altos e baixos.
Tem o Brian Allen, que tá muito cru ainda, e o Mike Hilton, incrivelmente, parece ser o nome que mais vem agradando a torcida e o coaching staff nessa pré-temporada. Então, vejo o Hilton ficando no roster final, com a vaga até mais garantida hoje do que o Cockrell, porque o Cockrell tá muito mal mesmo. Espero que ele volte minimamente digno para a temporada regular, como ele se mostrou em alguns momentos na temporada passada. E eu acho que tem uma posição que o Steelers vai ficar de olho muito ligado nesses milhares de jogadores que ficarão, infelizmente, desempregados ao final dessa semana, é cornerback. Seja para trocar, seja para ver alguém ser cortado, como eu comentei com vocês. Se eles identificarem um talento, capaz desse talento chegar já com um semi-titular. Novamente, eu nunca fiquei tão preocupado com a posição de cornerback como eu estou para esse ano, pelo que a gente já mostrou na pré-temporada. A gente vai falar de safety daqui a pouco, mas só antecipando, o Germano se preocupa um pouquinho com a posição de safety, eu não me preocupo não, fico sossegado se for Sean Davis e o Mike Mitchell ali atrás. Eu dei o meu comentário sensacionalista, mas eu vou encerrar aí cornerback, que eu achei dessa unidade. Para mim, Art Burns é o principal nome agora dessa posição. Cam Sutton tá convivendo com lesões, então a gente não sabe qual vai ser o papel dele nessa defesa, a gente não teve ainda como ver qual vai ser o papel dele nessa defesa. Will Gay pode ser cortado a qualquer momento e pode ser starter a qualquer momento. É uma incógnita enorme. E para essa posição aí de starter ao lado do Burns, eu acho que o Ross Cockrell tá lá atrás na corrida agora. Eu acho que realmente vai ficar entre o Colt Sensible e o Mike Hilton. Não acho que o Brian Allen vai ficar no roster final. Eu acho que realmente ele vai pro practice squad. Eu acho que ele tá muito, muito verde. Como o Ricardo falou, ele tá muito cru ainda. Não tem condições ainda de estar no roster final. Então, eu acho que os nomes vão ser Art Burns, Ross Cockrell, Colt Sensible, Cam Sutton, Will Gay, Mike Hilton. Dificilmente vai ser algo diferente disso. E de olho com o que vai acontecer aí no final dessa pré-temporada, né? Capaz de Steelers aí, ano passado fez um move para pegar o Justin Gilbert, a gente vê no que deu. Vamos ver agora atrás de quem eles vão, se é que eles vão atrás de alguém. Já foram atrás do Phillips de Washington, né? Então talvez já tenha sido o primeiro. Talvez esse ano precise mais de uma movimentação para tentar, enfim, dar uma força nessa posição que tá complicado. O Matheus, eu não sei se tu teve a mesma sensação que eu, mas eu tive a sensação de que o Phillips foi meio tipo um move naipe Boykin, naipe, o próprio Justin Gilbert foi bem fraco mesmo. Acho que nem chega a esses dois. Não chega nem nos dois. Foi. O Colbert disse que gostou do que viu o jogo passado entre Steelers e Redskins para dar aquela tapeada. Tony também. O cara nem entrou em campo na partida de pré-temporada. Foi trocado por um center que ninguém conhecia aqui. Eu duvido alguém conhecer aquele center, que eu não fazia a menor ideia quem ele era, sendo bem honesto. Ô Ricardo, se eu não me engano, na abertura da temporada passada, ele era titular pelos Redskins. Se o Redskins trocar por um mega famoso Who, o perfil do Redskins Brasil já tinha xingado ele aqui também. Eu não acho que ele vá vir acrescentar muita coisa, não. Boyk Gilbert ainda podia dar uma brincadeira, mas esse rapaz, não. Ainda acho que se vai trazer o Gilbert e o Boyk em 2017 até o final da semana. Anota. Não tem muito o que adicionar, não. Se ele vai trazer alguém. Se o Bears estiver disposto a negociar o Kyle Fuller, a gente sabe que o Steelers gostava muito dele no draft, então não duvido não. Dá uma sacada nele, mas também acho que seria um move muito Madden. Siga na pelota. Uma outra posição que a gente tem no roster, que é consenso, basicamente, são 4 safeties. A gente deve levar esses 4: Mike Mitchell, Sean Davis, Robert Golden, Jordan Dangerfield.
Especialmente esses últimos dois, pelo valor que eles têm de Special Teams. Especialmente o Robert Golden, é um dos líderes da unidade de Special Teams, então é muito difícil que a gente não leve esses 4, que a gente faça alguma coisa diferente deles. Então, a gente deu uma passada aí por todo o roster. Obviamente, faltou os jogadores de Special Teams, ou os especialistas em si, porque todo mundo sabe que uma parte desses jogadores que a gente já mencionou joga nos snaps de Special Teams. Boswell, Panther, Jordan Berry, Long Snapper, Colin Rouba, esses 3 também não tem nenhuma discussão, até porque não tem grandes disputas para esses 3. Então a gente vai encaminhando para fechar o programa. Já vou pedir as considerações finais de vocês, começar pelo Caio. Não tenho tanta coisa a falar, só que muito provavelmente o roster não vai ficar muito diferente dos nomes que a gente falou aqui agora. Pode ser que um cornerback aí a mais, um wide receiver a mais, quem sabe aí até um OL a mais. A gente não sabe o que vai acontecer no final das contas. Um linebacker a mais e só 5 wide receivers, então basicamente se preparar aí para o que vem no dia 2. Vamos que vamos e torcer aí para tudo dar certo na posição de cornerback, que parece realmente ser a situação mais alarmante aí do time. Então, considerações finais, vai lá, Germano, despeça-se da nossa querida audiência. Eu vou me despedir hoje chamando a atenção a um pequeno ponto que a gente discutiu bastante no podcast de hoje, que é a questão dos Special Teams, porque o Tomlin recentemente deu uma entrevista para o Bob Labriola, no qual foi perguntado para ele basicamente se contribuições para os Special Teams decidem vagas no roster final. Ele resumidamente falou que sim, que absolutamente sim, que na verdade na NFL não existe um terceiro time. Ele falou que existe o time titular, o time principal, que são jogadores que não têm basicamente nenhuma atribuição nos Special Teams. Tem o time reserva, que são jogadores que, para ficarem no roster principal, precisam contribuir com os Special Teams de um modo pelo menos satisfatório, de um modo bom. E por último, existem aqueles jogadores que são terceiro de cada posição, que precisam contribuir muito e serem realmente o diferencial nessa posição do time, nos Special Teams. Então, de olho nisso, essas disputas de posição que a gente falou hoje podem acabar sendo decididas justamente no quanto o jogador contribui para os Special Teams. Então, para a galera aí que vai ver o último jogo da pré-temporada, prestar um pouco mais de atenção nisso, que pode valer a pena na questão dos cortes e do roster final. Matheus, pela primeira vez no Black Yellow Brasil Podcast, suas considerações finais, diga um adeus para a audiência até a semana que vem. Até semana que vem para a audiência, e só lembrando que o campeão voltou, tá? O Steelers vem com um time bem formado. Acho que tirando a secundária, que é uma preocupação grande, mas ano que vem pelo menos pra mim, tá mais preocupado do que esse ano. Acho que manter um trabalho, mesmo que a pré-temporada tenha sido um pouco preocupante, acho que dá pro time continuar crescendo, até porque a gente espera que o trabalho da linha de frente do front seven seja melhor para pressionar o quarterback, então talvez ajude a secundária, mesmo que talvez tenha uma queda do que já não era muito bom ano passado, talvez isso se amenize. Falando de Special Teams, o caso lendário é de Matthew Slater, recebedor do Patriots. Ele tecnicamente é recebedor, mas ele tem uma recepção na carreira e está indo para a 10ª temporada dele. Então, ele só está no time esse tempo todo porque contribui no Special Teams. Então, é um caso clássico. Mas é isso. É o primeiro de muitos programas, eu espero. E vamos aí, o Steelers tá vindo. Eu acredito, tem que ter fé. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Eu acho que hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 28, na segunda-feira, Mike Tomlin já tem 53 nomes muito bem maduros na cabeça dele, tá? Salve uns 3 ou 4 que ainda vai dar uma última olhada só para confirmar. Mas até na entrevista que ele deu para o Bob Labriola na semana passada, ele não se mostrou muito a favor de cortar logo jogadores de 90 para 53 de uma vez. Ele gostava de 75 jogadores, de reduzir o roster, mas ele também disse que não tem uma regra que impeça que ele reduza antes do jogo contra o Panthers. Então acho que vai ter já gente voando pelos próximos dias, até quando esse podcast sair, inclusive. Já imagino que o Steelers já tenha dispensado 15 nomes que não foram muito bem aproveitados. Acho que
no geral, olhando o time, como o Matheus falou, tá forte. A gente se preocupa com a posição de cornerback, levanta um pouco o olho para a posição de tight end, mas de forma geral, acho que o time está bem acertado para fazer uma boa temporada. E eu realmente deixo para encerrar o gancho para que reflitam, pensem em jogadores que o Steelers vai olhar no mercado, seja para troca ou nesse período de waivers. O Steelers é um time muito, muito ativo nisso aqui e podem ter certeza que os 53 nomes finais que ficarem, os 53 nomes que Mike Tomlin tem hoje na cabeça também não são 100% certos que vai começar na semana 1 contra o Cleveland Browns. Então, ao longo da próxima semana vai continuar tendo negociação, vai continuar tendo surpresa. E não esqueça de acompanhar a gente lá, que vamos trazer tudo em primeira mão, como sempre fazemos. Um grande abraço. Bem, então, para encerrar esse programa, alguns avisos. O último jogo da pré-temporada dos Steelers é dia 31 de agosto, é nessa quinta-feira, às 8h30 da noite pra gente, 7h30 no horário do leste dos Estados Unidos, 8h30 pra gente, em Carolina contra o Panthers, em Charlotte contra o Panthers. Então, não tem transmissão no Brasil, porque nenhum jogo da semana 4 da pré-temporada tem transmissão no Brasil. Você vai ter que acompanhar no famigerado Pobre Pass, se você quiser. Então esse é o primeiro aviso. O segundo é reforçar o que o Ricardo disse. Os times não são obrigados a levar 90 jogadores até o dia 2, que é o dia do corte final. Já pode ir cortando quem quiser agora. Obviamente, não vai fazer o corte completo agora, porque senão teria que botar um monte de titular para jogar a última partida. Mas alguns jogadores já espera ser cortado. E o recado final é o de sempre. Acompanhe a gente lá, fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil, twitter.com/BlackYellowBR, que é a sua fonte de atualização mais rápida. Tem links no post pro Instagram, pro Facebook, BlackYellowBR também. E se você está ouvindo esse programa no iTunes, não esquece, pelo amor de Deus, marca 5 estrelinhas lá, porque quanto mais estrelas você tiver, mais rápido o Le'Veon Bell volta pro Pittsburgh Steelers. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and